Olá pessoal, vamos começar aqui com a parte 4 do treinamento. Hoje nós vamos tratar de autenticação e um pouco de relationships, de chave estrangeira. Então eu vou primeiramente sincronizar o meu repositório local com o meu upstream, né? Então vou dar aqui um git remote update. Vou esperar fazer essa verificação. Ok, e aqui eu vou fazer um git merge upstream/master, tá? Antes disso, na verdade, vamos dar um remote "-v", só para ver para quem eu estou apontando aqui. Então, no meu caso aqui, meu upstream é o Flash, tá? Poderia ser o updev também, eles estão sincronizados, tanto faz. Mas eu vou fazer assim conforme eu fiz nos outros. Então eu vou fazer um git remote update, já fiz. Agora eu vou fazer um merge, né? Quero trazer tudo que tem lá no meu upstream/master para cá. Então agora eu tenho um código de todo mundo, né? Se eu quiser atualizar o meu fork, eu posso dar um git push origin master para atualizar o meu fork. E eu vou ter meu fork atualizado. Então eu vou abrir aqui meu editor de texto. E a gente vai direto na pasta Models e eu quero mostrar um model que já vem criado por padrão, Models. Então vou aqui no modo User. Esse modo não foi ninguém que criou, ele veio criado por padrão, tá? E se vocês repararem, né, eu vou abrir o outro model aqui. Ele não estende o model, né? Ele estende outro cara. Ele estende esse authenticatable, né? E então um model seu, para você conseguir fazer o login, você vai ter que estender esse cara. Então você a princípio pode usar um outro model para fazer login, mas só tem que tomar esse cuidado, tá? De estender essa classe e não a classe model. Dado que o seu model estende essa classe, você vai poder em qualquer lugar no seu controller fazer isso daqui, por exemplo. Auth, tá? E aí passar dentro desse auth, tem um método chamado login. E eu poderia, por exemplo, passar um objeto aqui, Thiago, que o Thiago é um objeto dessa classe user ou a classe do módulo que você estendeu essa outra classe, tá? Então, o login simplesmente é feito com essa linha aqui. Só o único pré-requisito é que o seu módulo então estenda essa classe, tá? Então eu não vou criar outro módulo, vou usar o módulo que já tem aqui para facilitar um pouco a nossa vida. Mas isso pode ser mudado, né? Então, junto com o model, o Laravel já entrega aqui pra gente uma migration correspondente para esse model. Vamos abrir lá, vai ser a primeira de todas, que é essa Create User Table. Ela vem com alguns campos aqui, que a gente pode eventualmente mexer, e podemos acrescentar outros, tá? Então, eu vou fazer a seguinte alteração. Vamos supor que essa minha tabela de usuários tenha uma pessoa que é da USP, né? E que a gente sabe que tem um campo que especifica essa pessoa aqui dentro, que é o número USP, que a gente chama de code paste, tá? Então eu posso vir aqui adicionar esse campo. Vou vir aqui, vou dar um table, tá? Se fosse um sistema que já estivesse no ar, a gente faria uma migration para alterar isso daqui, tá? Mas como a gente está no nosso ambiente de teste aqui, eu vou fazer direto aqui. Então vamos lá, table, string, e aqui vou chamar de code paste, tá? Então eu criei um campo novo dentro dessa migration, tá? Então vamos vir aqui e dar um php artisan
migrate 2.fresh, que aí ele vai deletar tudo que existe lá no banco e rodar tudo do zero, e eu vou colocar um seed ainda para carregar os dados de faker aí de quem já fez, né? Então ele tá gerando, provavelmente ele vai dar erro aqui no CodePaste, porque a gente não definiu um seed para ele. Ah não, ele foi, legal. A gente não está chamando o seed do user ainda, então vamos arrumar isso. Vamos aproveitar também, e no password, como eu vou querer trabalhar com outro método de login mais para frente, com a senha única, ou seja, a senha não está no sistema, mas está no outro sistema, eu vou deixar esse campo aqui como nullable. Tá? Porque eu não vou usar ele necessariamente. Então, fizemos uma alteração aqui nessa migration, tá? Junto com o migration e o model, o Laravel também já entrega uma factory aqui do user factory, tá? Ela não está sendo chamada lá, mas a gente vai arrumar isso. Ele já traz aqui o nome, e-mail, ele traz alguns campos. Eu vou colocar mais aquele campo que eu deixei a mais, né? CodePaste. Poderia fazer assim, tá? E aqui o que eu faria, né? Eu colocaria um número inteiro qualquer, né? Mas o meu sistema ele vai trabalhar aqui com dados específicos de um contexto, né? No caso aqui o número USP. Então seria legal que esse número USP fosse um número USP válido dentro do ambiente de teste, que não precisa ser necessariamente válido, mas a gente pode usar, né, a partir do pressuposto que ele existe dentro desse contexto e usá-lo como sendo um número USP. Então o que eu quero dizer com isso? Se eu estou usando o número USP, significa que em algum momento eu vou querer acessar algum atributo desse usuário que não está aqui nesse sistema, que está em outro lugar. Por exemplo, o nome do camarada, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma biblioteca chamada replicado para o PHP, que ela faz exatamente isso. Ela se comunica com um banco de dados aí do Sybase ou MSSQL, não é SQL Server, e permite que a gente rode algumas consultas baseadas na estrutura que existe nessas tabelas. Então, por exemplo, existe uma classe aqui pessoa que deve ter um método que retorna um nome. Então aqui tem um método que retorna o nome completo de uma pessoa. Bom, sabendo disso, então lá no meu sistema eu sei que eu posso puxar o nome desse usuário a qualquer momento, dado o número USP. Então, o número USP que eu vou colocar aqui, eu posso já pegar o nome correspondente a esse camarada. Tá? E aí eu quero pegar isso aleatório no meu banco, né? Então existe uma outra biblioteca, que é Laravel USP Fakers, se eu não me engano, isso aqui. Que ela é baseada nessa primeira e ela permite a gente fazer um faker mais real para o nosso contexto, né? Então eu vou incluir essa biblioteca aqui dentro do meu projeto, e aí automaticamente ele já inclui essa aqui como dependência, né, a replicado, e ele vai permitir que a gente faça isso aqui, ó, que a gente consiga pegar um servidor, um docente, um estagiário, assim por diante. Então eu vou ver se terminou de instalar. Ainda não. Opa. Então aqui a gente percebe que ele incluiu o replicado, o outro projeto, né, como eu falei, porque ele é dependência. E então a gente vai configurar o replicado conforme as instruções estão lá no README dele, que basicamente consiste em abrir o arquivo .env e fazer algumas alterações aqui. Então vamos lá no replicado. Então o replicado, para ele se conectar a um banco de dados replicado, basta a gente colocar algumas variáveis de ambiente,
que ele diz aqui quais são. Eu vou colocar isso aqui no env, tá? E aqui eu vou simplesmente deletar aqui todas. Ok, e aqui a gente coloca então as configurações do replicado. Então aqui você pode, se você tem replicado na sua unidade, no seu contexto, você pode usar, não tem problema nenhum. Ele vai onde a gente vai usar? A gente vai usar para duas coisas. Uma para trazer dados aleatórios do seu banco na hora de rodar o faker, e outro para usar dentro da lógica do sistema mesmo. Por exemplo, carregando o nome de uma pessoa dado o número USP. Se vocês não têm replicado, não têm acesso, ou enfim, a gente vai deixar durante o curso aqui um disponível para vocês usarem, que é esse P aqui, 200.144.255.47, tá? Ele é um replicado, tem a estrutura do replicado, é um Sybase, mas com dados aleatórios, tá? E tem a estrutura mínima, na verdade, não tem estrutura completa não, só pra gente usar no curso. Então a porta aqui é 5050, o nome do banco lá que a gente vai usar chama Faker. O usuário, eu criei agora há pouco, acho que é Laravel, eu acho que a gente vai descobrir agora. E aqui o código da sua unidade, eu vou trabalhar com 8, que é o código da Flash, mas na sua unidade você pode usar o seu, mas se você for usar esse Faker aqui, use o 8 mesmo, tá? É sempre bom, então eu estou colocando isso no env, tá? Esse sistema agora depende do replicado, então é bom colocar no env example para quem for mexer nesse sistema também saber que tem que fazer essa configuração. Lembrando que no env example eu não vou colocar dados sensíveis, né? Então normalmente a gente até deixa zerado isso daqui, né? Essas informações, porque o env.example vai ser versionado e o env não, vai estar na sua máquina. Então com isso aqui a gente já tem o replicado funcionando. Então e como a gente incluiu a biblioteca de Faker aqui no Laravel, a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Eu quero gerar vários usuários com codebase e tal. Faz o seguinte para mim. Pega um codebase lá do replicado, qualquer um. Então eu vou vir aqui, eu vou criar uma variável codebase para usar lá embaixo. Eu vou fazer assim, vou chamar o objeto faker. E agora tem uma opção chamada servidor. E da onde vem esse servidor? Da biblioteca faker, que está aqui. Então aqui tem algumas opções, né? Servidor, estagiário, docente. Eu vou chamar um servidor. Eu posso até passar a flag aqui unique, né? Para ele não trazer repetido. E aqui eu posso não passar parênteses, tanto faz. Então beleza, eu posso passar esse codebase aqui. E aí agora não vai ser mais um nome qualquer, né? Eu quero pegar o nome desse cara, né? O nome que está lá no banco de dados. Então, usando a biblioteca do replicado, eu sei que existe um método que traz o nome completo, né? Vamos ver aqui. Pessoa. Tá aqui. Tá. Então eu vou pegar o namespace desse camarada, que é o USP-Dev replicado, e já colocar lá. Então vou declarar aqui em cima, para não ter que ficar repetindo. E aí dentro do replicado eu quero usar a classe pessoa, e eu sei que na classe pessoa eu tenho um método chamado nome completo, que recebe como parâmetro um codebase.
E na classe pessoa, eu também tenho um método chamado e-mail que retorna e-mail. Então posso vir aqui e fazer a mesma coisa. Opa. E aqui eu busco o e-mail desse cara. Então a diferença ao invés de ser completamente faker, ele vai gerar dentro do contexto e vai deixar o seu ambiente de teste mais amarrado, né? Dentro do mais próximo do que você tem ali no ambiente de produção, né? Então, se eu não errei nada, eu posso fazer um teste aqui para fazer o seed só daquele cara. Aqui eu fiz no factor, né? Vou ter que chamar o deixa eu ver aqui uma coisa. Database migration seed. Não existe apesar do Laravel criar o fakers, faker pro usuário, ele não cria o seeder, então a gente cria aqui user seeder, tá? Então eu vou criar um seeder aqui pro user, de boa, e agora eu posso abrir esse camarada lá dentro da pasta seeders, né? Bom, e aqui eu posso usar aquela ideia do seeder de criar pelo menos um usuário de controle. Eu praticamente gosto de fazer isso. Meu usuário de controle vai ter o code base 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ter o e-mail. Vou colocar aqui qualquer coisa, porque ele vai agora pegar lá do... na verdade, isso aqui não vai pegar, isso aqui eu estou setando mesmo. Então vou deixar qualquer coisa. E aqui o name, né? Tá. E a senha, eu vou pegar aqui o hash, que eu não sei gerar, né, de cabeça. Eu já tenho ela pronta aqui, gerada. Então a gente está na parte 4 aqui. Então eu vou pegar aqui esse hashzinho, que é o hash correspondente a password. Ok. Então, tá aqui nosso seed, né? Vamos rodar só o seed para ver se ele tá certo. Fresh. Deixa ele rodando aí. Acho que não vai ter nenhum problema, mas... vamos já incluir aqui embaixo o... Na verdade, vamos incluir o model aqui em cima, né? Do model user app. Opa, isso. E agora vamos chamar o factor, né? Então, para chamar o factor, nós já fizemos user. E primeiro... Opa, não tinha criado usuário, né? Eu só declarei o array, né? Falha minha. Então, eu vou dar um create aqui. Vou primeiro criar esse usuário. E segundo, chamar aquele factory lá que faz pra mim bastante coisa. Factory. E aqui eu vou gerar uns 10 usuários, tá bom? Então, create. Então, vamos rodar de novo aqui. Ah, tá. Ainda falta um detalhe que eu tenho que inserir ele na chamada global do dataseed, né? Então, vamos colocar aqui ele por último. Então, aqui já tem um seeder de todo mundo. Eu vou colocar um que é o user seeds,
Ok, agora sim. Quando eu chamar globalmente, ele vai chamar. Se tiver alguma coisa errada no nosso código, a gente vai ver agora. Poderia colocar em primeiro, né? Então vamos lá. Eu já errei alguma coisinha aqui na linha 18. Opa! Fiz o array errado, né? Galera. Aqui falta uma vírgula também. Eu já vou mudar o user seed para ser o primeiro. A gente ganha um tempinho. Então a gente roda de novo. Beleza, já rodou o user seed. Então, esse user agora, os usuários criados aqui, eles foram pegos lá do replicado, né? No caso do replicado faker, e está consistente com um projeto que iria utilizar esse replicado. Então vamos só dar uma olhada no banco de dados, né? Eu acho que eu chamei aqui, eu não lembro. Deixa eu olhar os bancos de dados. Então aqui é curso mesmo. Então vamos olhar aqui o banco de dados. Eu errei aqui o from, né? Celeste asterisco from. Então tá aqui meus usuários com code IPs bonitinho. Né? Podemos pegar só a coluna do code IPs do name, né? Então tá lá. Beleza? Então é assim que a gente faz essa integração com o banco de dados replicado aí que a gente recebe nas unidades. Aí agora eu quero, por exemplo, fazer um login local com esses camaradas, né? Deixar eles logar no meu sistema. Não tem login no meu sistema ainda. Eu poderia implementar completamente o controller, tá? Mas tem uma biblioteca do Laravel que é muito, muito útil para fazer isso. Chama Laravel-UI, né? E ela vai deixar o nosso controller muito mais simples, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o login desses caras que foram carregados, né? Todos têm a mesma senha, né? No caso aqui que é a password. Então eu quero fazer o login. Então, para começar a fazer o login, a gente vai precisar primeiro criar as rotas, né? Então, e criar também um controller, né? Então talvez o controller seja mais fácil de começar. Vamos criar aqui PHP artisan make controller e vamos chamá-lo de login com controller, tá? Isso vai me gerar um controller lá em HTTP controllers, um carinha chamado login controller, tá? Tem gente que coloca dentro da pasta auth, cria uma pasta aqui, mas tanto faz. Então esse login controller, vamos abrir ele. Ele é o cara que a gente vai fazer para mostrar o formulário de login, para quando a pessoa der enter, para tentar fazer o login, fazer a verificação se a senha que ela digitou corresponde ao usuário e no final dar o auth user e fazer o login da pessoa. Então esse controller vai servir para isso. E para isso a gente precisa declarar as rotas que nós vamos usar. Então a gente precisa basicamente de uma rota para mostrar o formulário, uma rota para receber os dados de login e só, na verdade, né? Então eu vou lá no meu arquivo de rotas. E aqui está bem cheio, né? Bem concorrido esse arquivo. Eu vou colocar aqui no finalzinho e vou declarar aqui o namespace do login. Tá?
Vou colocar no começo. Então, primeira coisa, né? O método que eu vou usar para mostrar o formulário eu chamei de show login form. E o método que vai receber chama login, tá? Isso eu não fiz de graça, eu fiz porque usando essa biblioteca vai me deixar usar uma coisa que a gente chama de trait. Então a gente vai fazer dessa maneira. Lá no nosso login controller, cadê nosso login controller? Tá aqui. Então ele é um controller basicão, mas como eu adicionei aquela Laravel barra UI, eu posso usar isso daqui, essa classe, né, Authenticated Users, eu tenho que declarar ela, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui o namespace dela fácil, tá aqui. E aí ela vai me dar de graça esse método e esse. Não preciso nem implementar. Esse cara automaticamente vai mostrar o formulário e esse aqui automaticamente vai tratar o login. E acabou, não precisa implementar esses métodos, estão implementados aqui nessa classe auxiliar. Tá? Eu posso declarar aqui para onde vou ser retornado no login. Então, por exemplo, eu quero... tem uma variável protegida aqui chamada redirects_to, mas no meu caso aqui acho que eu vou querer ir para livros. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como está a minha rota de livros. Beleza. Então tá aqui meus livros. Eu vou talvez definir uma index, né? Talvez fique melhor do que usar assim. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou definir criar um index controller aqui, para a gente ter uma pagininha inicial, ok. Então, vou dar um PHP artisan make controller, vou criar um index controller. E a gente define ela para ser a página de retorno, né? Então, eu vou pegar aqui na minha página, eu já tinha deixado até a rota aqui para ela aqui. Ah não, aqui está indo para o controller. Eu vou criar uma index controller aqui rapidinho. Então, vamos deixar aqui no comecinho, né? Então já tem aqui, por exemplo, apontando lá para o barra do Lara. Eu vou tirar isso daqui e vou deixar como index controller, tá? E aqui vai lá para um método chamado index. Ok? Só preciso declarar aqui meu index controller. Vou deixar aqui no começo. No final ele vai ser o index. Isso aqui é só para ter uma página inicial. Então eu vou abrir o index controller. Só vou criar um método aqui. Que me retorna uma view index. Na verdade, eu vou até deixar aquele main que já existe. Então vamos ver nosso sistema. Opa. E eu errei alguma coisa. Faltou um ponto e vírgula aqui. Beleza. Agora eu vou entrar lá no main. Cadê o resources, views? Eu devo ter um arquivo main aqui, tá aqui.
Bom, ele está com HTML aqui, qualquer coisa, eu só vou deletar isso. Eu vou pegar de alguém aqui que já fez, só para estender. Não, aqui não fez. Eu vou pegar aqui dentro de livros mesmo, então. Só para estender. Não, esse estende bem. Bom, deixa eu pegar aqui do Laravel USP Team. Eu quero estender isso aqui. Cadê? Isso. Quero estender o template desse cara aqui que eu já instalei, né? Ok, só isso. Eu não vou falar nada disso aqui agora, eu só quero mostrar a parte de autenticação. Então, clicando em entrar, a gente vai para a barra login, mas a gente não criou ainda o template. Então, o que acontece? A nossa classe que a gente está usando, aquela que a gente instalou com o pacote Laravel UI aqui, ela já tem um método chamado showLoginForm que automaticamente vai apontar para esse caminho aqui, lá nos resources. Então eu poderia simplesmente alterar ou eu posso seguir o padrão. No meu caso aqui eu vou seguir o padrão e vou criar aquela pasta auth. E aqui dentro eu vou criar o login.blade. Então, vamos lá dentro de auth, login.blade, tá aí. Então aqui eu posso colocar o meu formulário, né? Bom, o formulário é um formulário em HTML, não vou entrar em detalhes dele, mas eu só vou copiar aqui, ele só tem 2 campos. Aqui eu já deixei com umas classes bonitinhas do Bootstrap, né? Então, fica mais bonitinho assim. Claro que vocês podem mudar. Então tá aqui. Então, code paste e a senha. Então, para eu entrar aqui. Bom, cadê o aqui? Aquele método, então esse método, a gente não implementou nada e ele automaticamente já mostrou o formulário, porque ele por default já pressupõe esse caminho. Só que tem outra coisa que ele pressupõe que pra gente não é bom, que é o username. Ele usa por padrão o e-mail. Então eu vou trocar aqui para explicitar dentro do controller que o campo para username é o code paste, tá? Aqui eu vou até tirar esse redirect to, vou deixar para barra mesmo, que agora eu tenho um index. E vou fazer assim. Então, eu vou tentar logar, né? Então, vamos no banco de dados. Na verdade, não vou no banco de dados, eu tenho já um usuário de controle, né? Para isso que eu criei. Então, eu tenho o meu usuário 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tem a senha que é password mesmo. E aí, estou logado. Fulano da Silva, o e-mail qualquer@us.br. Então é assim que a gente faz login local usando o Laravel. Porém, como vocês devem imaginar, a gente jamais não, quase nunca usa isso, porque no geral o nosso sistema já vai estar dentro de um universo que a pessoa que vai operar o sistema já tem login em outro lugar. No caso da USP, a gente vai usar o auth para fazer isso. Antes disso, deixa eu só implementar o logout, que eu não fiz aqui, ó. Então eu vou vir aqui. Então o logout tem que definir uma rota de logout. Eu vou apontar para logout mesmo. Então deixa eu vir aqui nas minhas rotas. Tá aqui. Tem tanto arquivo aberto, né? Tá aqui. Vou colocar lá aqui embaixo do login controller. Vou colocar aqui. Então tem uma rota para login, para mostrar o formulário, uma para
verificar, né, se a senha está batendo. E por último, fazer uma de logout. A gente cria um método logout lá no login controller. Esse método é bem mais tranquilo. É simplesmente isso. Talvez a trait tenha um método de logout, eu acabei não olhando, mas ele é fácil de implementar também. Então eu vou fazer auth. Vou falar assim, pega todo mundo que está na sessão aí. Todo mundo, desculpa, pega o usuário local, né? Atual. Dá um logout e a gente retorna aqui um redirect para algum lugar. Vou retornar para barra. Então vamos ver se isso está rolando. Beleza, então está rolando. Entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a senha passwords. Estou logado, o sistema me identificou aqui e saí. Bom, esse é o maneira tradicional, e aí eu vou mostrar agora como que a gente faz para conectar com de uma outra forma que não seja o login tradicional. Perceba que no login controller eu não implementei nada, né? Implementei só o logout aqui, porque eu estou usando essa classe que já tem lá o método de login, que vai lá, pega a senha do usuário, verifica se é igual ao do banco, faz o hash, faz toda aquela coisa e no final redireciona para esse cara aqui, para o barra. Tá? Lembrando que você pode sobrescrever isso, né? Você fala assim, eu quero mudar aqui direto a lógica. Você vem aqui, ó, o método chama login mesmo. Então, se você declarar um método aqui, public function tal login, você muda a lógica dele, tá? Bom, então, como eu disse, na USP a gente tem a senha única, né? Uma das formas de usar a senha única é usando o auth 1.0, 1.x, né? Então a gente vai fazer dessa maneira agora. Então, assim, para quem tem já um token para usar o auth, pode fazer o que eu vou fazer aqui agora usando esse token, mas como nem todos têm, a gente vai usar uma biblioteca que existe aqui no USPDev, que vamos encontrar a senha única faker, que ela vai simular um servidor de OAuth pra gente, e a gente então vai conseguir testar o nosso sistema nesse ambiente de desenvolvimento. Então a gente não vai entrar em detalhes dele aqui, mas ele é bem simples, a gente vai baixar ele em algum lugar, então eu vou ir para a raiz aqui, vou dar um git clone nesse sistema, vou entrar nele, que é o senha única fake, deu um composer install e copio o arquivo .env, né? Example.env, quando ele terminar aqui. Gero a chave. Ok. E aí, se eu der um PHP Artisan Server aqui, como a porta 8000 está ocupada, ele vai para a porta 8001, que já é suficiente para a gente. Então, assim, isso aqui é só para quem não tem um token da senha única. Se você tem, você não precisa a princípio usar isso, mas pode usar também no seu ambiente de desenvolvimento, se você quiser. Tá, então, no caso da senha única para o auth da USP, a gente tem uma biblioteca aqui específica do Laravel, chamada Socialite, que é Socialite, senha única Socialite. Então, eu vou incluir essa biblioteca dentro do meu projeto. Vou até parar o servidor aqui e incluir essa biblioteca. Então, ele concluiu a instalação aqui, né? Então, na página dessa biblioteca tem as configurações que devem ser feitas, tá? Eu só vou seguir o que está aqui na documentação. Então, uma delas é abrir o Event Service Provider.
claro, esse método vai depender, essa forma de qual provider você vai utilizar. No caso aqui do Alpha é assim, mas se você estiver usando, por exemplo, o LDAP já é de outra maneira, tá? Então, isso tem a ver agora com a parte do Alpha mesmo. Então, eu não vou entrar em detalhes aqui e lá em Services eu vou colocar essas entradas. Config. Posso colocar em qualquer lugar, né? Mas eu vou colocar aqui mais pro final. Então tá aqui. Isso daqui eu posso fechar. E agora, de novo no meu ponto .env, eu vou fazer mais coisas. Então, meu projeto agora depende de outra coisa que não é replicado. Depende dos parâmetros de senha única. Então, quem são essas variáveis? São essas daqui. Então, vou colocar no env-example, né? E tem uma outra aqui que é para o ambiente dev. Então, essa senha única dev vai apontar para o endereço do seu servidor dev. A própria superintendência dá um endereço de dev, se você quiser usar lá também pode usar, que é esse aqui. Mas no meu caso aqui eu vou usar esse meu ambiente de dev. Acho que é isso. Talvez eu use localhost aqui. Vamos ver. Então isso está no ponto env-example. Vou copiar para o ponto env. Tá? Bom, então aqui você colocaria sua chave, seu secret e seu callback ID, tá? São as coisas que você, se você usa senha única, você vai saber lá do seu ambiente. Como a gente está usando o ambiente de dev, eu acho que tudo isso é ignorado, ele só vai bater lá no servidor de dev e retornar. Então vamos fazer essa verificação. Tá? Antes de a gente fazer a verificação, vamos só ver se a gente fez toda a configuração. Tá. Faltou aqui definir as rotas para fazer esse login. Então eu vou lá definir essas rotas. Então vou colocar então mais duas rotas aqui. Uma é para redirecionar a pessoa lá pro login. E a outra é para a rota de retorno, tá? Então, acho que é isso. Então a gente pode... aqui essa rota tá meio feia, deixa eu ver, login barra senha única. Pode ser essa aí mesmo, tá bom. E a rota de retorno que é callback, nesse caso, né? Então... e aí a gente vai definir dois métodos aqui. Um redirect to provider. Tá? Então eu vou copiar. Eu já tenho aqui, ó. O que esse método vai fazer? Ele vai redirecionar o usuário. Eu estou colocando tudo no login controller mesmo, tá? Se você quiser isolar essa configuração da senha única em outro controller, também daria sem problema. Então aqui ele só vai usar a biblioteca do Socialite para vir e redirecionar o cara. E aqui no Random Provider Callback é onde acontece o retorno. Então eu vou copiar só essa primeira linha por enquanto, para a gente ver o que está sendo retornado. Tem que definir eu vou copiar tudo, vai. Então, antes de eu prosseguir aqui, eu quero dar um dump para ver o que está sendo retornado lá do... Então, beleza. Então, vamos subir nosso sistema. Eu já subi aqui, então, continua na porta 8000. Então, aqui em entrar, eu vou colocar um botão a mais nesse formulário. Deixa eu ver se eu estou com ele aqui aberto ainda. Não estou, mas vou abrir.
eu vou definir um botão aqui, vou fazer de uma forma bem rápida aqui, dá para fazer melhor isso, mas eu vou colocar aqui. Entrar com senha única USP. Opa, esse é só o botão, né? Na real a gente vai colocar um link, né? Não é botão, só colocar vou trocar aqui para ser um href, né? Eu chamei lá de barra login, barra senha única. E aqui eu fecho o link. Vamos verificar. Opa, só que falta fechar aqui. Isso aí. Vou trocar a cor aqui só para ficar diferente. Vamos colocar BR. Então, tá aqui. Então eu posso entrar assim, eu posso entrar com a senha única USP. E aí o senha única USP vai bater naquele endereço. Então vamos fazer isso. Tá, não definiu o Socialite, né? Então vamos olhar a documentação de novo da senha única. Eu tenho que declarar o Socialite aqui. Então vamos lá no Login Controller, né? Eu uso essa classe aqui, na linha 25, tenho que defini-la aqui em cima. Eu já vou deixar definido essas outras três, porque a gente vai usar mais para frente para criar o usuário. Aqui. Então entrar. O request já está definido, né? Não precisava colocar duas vezes. Então aqui entrar com senha única. E aí eu bati já nesse cara aqui, que é meu servidor de mentira, né? Faker. Então aqui tem alguns exemplos, né? Então eu quero retornar um servidor não docente. Então vou fazer assim. E aqui acho que eu posso colocar qualquer número. E vou dar um login. E quando ele retornou, ele bateu numa rota que ele não conhece. Porque tá faltando uma barra na opção de retorno aqui, no barra login. Então vamos arrumar isso. Cadê nossas rotas? Ou deixa eu só ver se... Bom, vamos ver se é isso, só para ter certeza. Então, de novo, entrar. Vamos colocar qualquer número aqui. Ele está retornando para login callback. Talvez a gente tenha que definir... Deixa eu fazer o seguinte, eu vou definir aqui como login callback. Talvez isso esteja hardcodes lá nessa biblioteca do Faker. Vamos verificar. Opa. Agora retornou, tá? Então, isso por quê? Porque na biblioteca do Faker definiram lá que vai ser login callback. Então vamos deixar login callback. Então aqui é o que é retornado. Ele retorna uma pessoa Faker com dados fakes. Então o que a gente faz daqui para frente? Agora que a gente retornou o cara, né? A gente vem aqui, eu vou verificar. Existe esse code paste, né, do cara que retornou aqui já cadastrado localmente? Se ele não existe, eu crio um usuário e a partir daqui eu atualizo o campo code paste, e-mail, nome, salvo o usuário, retorno aqui para o barra, tá? Então não vou entrar no detalhe porque a gente tem isso escrito lá na biblioteca do Socialite. Então vamos ver se a gente vai logar o cara por aqui, né? Opa. Então tá aqui, não estou logado, vou entrar com a senha única, vou entrar com o usuário 1000 aqui, e ele retornou, user 0, estou logado, estou com o usuário 1000. Então assim,
Mostrei duas formas da gente fazer login com login local ou login apontando para uma biblioteca externa. Tá? Agora, voltando para os nossos livros, dado que agora eu estou populando minha tabela de usuários, eu vou conseguir agora, por exemplo, fazer um relacionamento entre os livros e o usuário. Então, para começar a fazer o relacionamento, eu vou fechar essas outras coisas, né? Então, toda a parte de usuário já está implementada, tanto para login local quanto para login com senha única. Eu vou nas migrations. E aí, eu vou aqui na migration, na minha migration de livros mesmo. Então tem muitas aqui, deixa eu ver se eu acho a minha, que é só de livros. Tá aqui, livros table. Então eu vou fazer uma mudança aqui, que eu vou colocar uma referência para o usuário que está cadastrando esse livro, porque agora tem usuário no meu banco de dados, né? Então eu vou fazer assim, ó, cria uma coluna, né? Eu já falo qual é o tipo dela, chamada User ID. E eu vou deixar essa opção como sendo nullable para não quebrar meu sistema também. Não vou deixar obrigatório isso, tá? E aqui seria um integer, né? Só que como eu vou fazer um relacionamento, eu vou usar o big int e ainda sem sinal, tá? Então vou colocar aqui unsigned big integer e faço o relacionamento, tá? Então vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui esse campo vai ter uma chave estrangeira, foreign. Para quem já mexeu com SQL, conhece isso. Quem não mexeu, não precisa se preocupar, porque aqui está mais no nível do banco de dados, a gente não vai olhar para isso lá na camada do módulo mesmo, mas a gente poderia inclusive nem fazer isso aqui, mas é bom, né, do ponto de vista da camada do banco de dados. Então eu vou falar assim, ó, o campo User ID é uma chave estrangeira, que ela referencia o ID que está lá na outra tabela, que está na tabela users, né? Que é aquela que a gente estava mexendo. E aqui eu gosto de normalmente fazer isso aqui, vai depender do contexto, mas eu quero fazer assim, ó, on delete, né? Eu vou colocar set null. Que é o seguinte, se o usuário for deletado para não levar os livros juntos, né? Então, daí seta null. Bom, a gente mexeu na estrutura do livro, agora a gente tem que mexer um pouco na estrutura do nosso faker. Então eu vou lá no meu livro faker. Factory, né? Então vou ter que colocar um campo a mais aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, essa referência ao usuário agora não é um faker completamente, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai primeiro declarar o usuário aqui em cima. Já tem aqui um para livro, vou só copiar e colocar para user. E aqui a gente sabe que tem o user ID lá, beleza? Que é um número inteiro, só que a gente sabe que é um número inteiro relacionado a uma tabela de usuário. Então eu posso dentro daqui chamar a criação de um usuário, né? Então vou dar um user, factory, abre e fecha parênteses, e aqui vou dar um create. Então vou criar um usuário, faker, beleza? Aí só que eu só quero o ID, né? Então vou colocar aqui ID. Então beleza, assim a gente consegue fazer esse relacionamento no nível do banco de dados e nossos dados faker já estão rolando também. Deixa eu abrir aqui um terminal e dar um php artisan migrate e rodar os seeds aqui para ver se vai rolar a parte do livro criar um usuário, tá? Já rolou, né? Passou aqui, ó.
Então, ok. Nosso fake está certo. E agora a gente vai fazer uma magiquinha dentro lá do model do livro, que é essa aqui. App Models. Opa, abriu o livro errado aqui, né? Não é o livro do Will, é só o livro do Thiago. Tá aqui. Então tá aqui. Esse é o meu model. Eu posso criar uma função que eu vou fazer assim, user. E essa função vai retornar o usuário, né? Mas eu vou falar que o usuário em questão aqui, ele pertence à classe usuário, e aí ele automaticamente vai carregar para mim o modo de um usuário, o que é muito útil quando a gente estiver lá dentro dos nossos views ou do controller. A gente vai fazer assim. Então deixa eu falar assim, isso daqui pertence, esse usuário vai pertencer à tabela user. Eu vou declarar aqui, não sei se vai ser necessário, mas por via das dúvidas, está no mesmo namespace, né? Mas eu vou deixar aqui. Então eu vou declarar aqui user class, né? Então é isso. Essa função aqui vai falar assim, ó, esse livro vai ter um campo lá chamado user, e ele vai trazer automaticamente o campo, vai carregar um objeto usuário, tá? E aí por padrão você tem que ter o campo chamado user underline ID, ou se fosse, sei lá, qualquer coisa underline ID. Tem que ter um underline ID para ele entender isso aqui. Então, onde que essa relação vai ser bem útil? Então a gente tem no nosso sistema, vamos entrar no nosso sistema aqui, no barra livros, isso aqui, tá? E se eu quiser saber quem foi o usuário que cadastrou esse livro, tá? Então eu vou lá no meu resources, né? Como a gente tinha visto, views, livros, partials, e tem aqui uns fields onde lista, né? Então eu vou colocar mais uma dessa aqui, mais um item na lista ali, que é cadastrado por, e aqui eu quero mostrar o nome da pessoa, né? O ID a gente sabe que é tranquilo, porque a gente tem aqui dentro o livro. A gente vai mostrar, por exemplo, o user ID, que é o nome do campo lá. Então isso aqui a princípio funciona, né? Então aqui alguns tem, outros não, né? Então esse aqui tá 12. Então, mas eu quero cadastrar o nome, né? Desculpa, eu quero mostrar o nome. Como eu criei aquela função, se eu só fizer assim, user, ele automaticamente já sabe que é user e eu posso pegar o nome direto. Tá? E aqui vai quebrar. Por quê? Porque tem um usuário que não tem o ID, né? Então a gente usa aqui interrogação para deixar vazio caso não tenha. Então ele é uma condição aqui. Existe isso, existe e mostra, senão mostra um vazio. Tá? Opa. Deixa eu ver aqui onde que eu errei. Deixa eu tirar aqui de novo, só para ver se quem que é que está sem. Cadastrado por. Acho que é isso. Na verdade eu errei o método aqui, tá, pessoal? Eu escrevi belongs, belongs to, né? Então, vamos ver se assim corrige. Isso mesmo. Então aqui, ó, quando não tem nada ele não mostra nada.
E aqui tem o nome da pessoa que cadastrou, que ele está puxando lá do banco de dados. Bom, legal. Agora, mas se eu cadastrar um livro novo, não vai ser registrado que eu tô logado como esse Otili, alguma coisa aqui. Se eu cadastrar um livro novo aqui, ele não vai identificar que sou eu, né? Então eu quero fazer essa identificação. Opa, que livros aqui. Então eu vou fazer isso. Eu vou lá no meu controller. Cadê o controller de livro? Na verdade não é no controller, né? Não, desculpa, no controller. Livro. Eu vou encontrar. Tá aqui, livro controller. Então, ó, a gente já sabe que na hora que salva, a gente faz toda a validação lá no request e devolve esse array aqui validado. Eu vou aqui, antes de salvar, de fato, eu vou colocar mais um carinha na mão aqui, que é o cara que está logado. Ó. Vou pegar user ID, tá? Vou fazer assim, auth, que é, ou seja, para pegar quem está logado, né? Pega a pessoa que está logado, que é esse user, e pega o ID dela. Ok? Vou fazer essa mesma coisa no update. Dessa forma eu salvo quem tá logado. Então veja que não tinha ninguém, eu editei, coloquei, agora fui eu que esse Otili fui eu que inseri, ok? Então assim, essa aula foi bem longa, perto das outras, bem longa mesmo, mas a boa notícia é que de exercício tem pouca coisa para fazer. Então toda a primeira parte de usuário, de login local e login com senha única, se você quiser testar, eu sugiro que você crie uma instância do Laravel separada só para testar isso. E o exercício para essa parte ele é mais tranquilo, que é aqui, primeiro atualizar o seu repositório, né? Depois, lá no seu módulo fulano, né, no livro fulano, você vai adicionar um user ID, igual eu fiz aqui com o meu livro. Então lá no livro fulano você vai adicionar um campo user ID, ok? Vai fazer a mesma coisa na migration, né? E aí você vai implementar isso no Faker, né? Para criar um usuário. Quando rodar a sua migration e por fim mostrar esse usuário lá no Fields, igual eu fiz aqui para o meu livro no caso, tá? E depois configurar o seu controller para salvar a pessoa que está logada na hora que ela clica em cadastrar um livro. Isso automaticamente vai quebrar a criação de novos livros ou edição para quem não está logado, tá? Mas a gente vai corrigir isso na parte de autorização, ok? Bom, é isso aí, pessoal. Até mais.